Este episódio tem o apoio da campanha Futuro Sem Câncer de Colo do Útero. A iniciativa conscientiza sobre a importância da prevenção por meio de vacinação, dos exames de rotina e do tratamento adequado de lesões pré-cancerígenas, porque um futuro sem câncer de colo do útero é possível e começa agora. Oi, eu sou a Nana Feller e esse é o Na Minha Mesa, uma série especial do podcast Mulheres Positivas. Aqui eu recebo mulheres que ousaram, transformaram e abriram novos espaços. Histórias que inspiram, provocam e principalmente nos conectam. Hoje senta aqui comigo uma médica que dedicou mais de 2 décadas de estudo e cuidado com a pele. A doutora Estrela Machado é dermatologista formada desde 1993 com uma carreira sólida e reconhecida na dermatologia clínica, estética e na tricologia cosmética. Numa era em que procedimentos estéticos se multiplicam nas redes sociais, muitas vezes realizado por profissionais sem formação adequada, a presença de médicas responsáveis, éticas e em constante atualização como a doutora Estrela se torna ainda mais essencial. Com uma especialização em cosmetologia e certificação internacional em tricologia pela AIT, ela é referência também no cuidado com os cabelos, área ainda pouco explorada e muitas vezes cercada de mitos. Hoje a gente vai falar sobre vaidade com responsabilidade, impacto da autoestima na saúde mental e sobre o que realmente funciona no tratamento de pele e de cabelo. Mas acima de tudo, vamos ouvir a trajetória de uma mulher que construiu com autoridade e consistência, curiosidade e respeito à ciência. Doutora Estrela, na minha mesa. Doutora Estrela, seja muito bem-vinda na minha mesa. Eu sempre na sua maca, hoje você aqui na minha mesa. Obrigada por ter topado o meu convite. Bom, eu que agradeço. Queria já inicialmente agradecer as palavras que me emocionaram. E eu tenho acompanhado a tua carreira dentro do podcast, com o programa Mulheres Positivas, né? E eu desejo para você muita abundância, muita prosperidade, que você continue impactando as mulheres de diferentes lugares desse país da melhor forma possível. Doutora, aí você falou que você me acompanha no podcast, mas me acompanha na minha vida pessoal também, cuidando já há bastante tempo, com muito carinho, da minha parte estética, cosmética, como a gente falou na introdução que você se especializou, mas também na parte clínica, alguns percalços que tivemos por aí. E aí eu queria hoje. Fiquei pensando que a gente já se conhece há tanto tempo e eu não conheço a sua história de como você começou, por que você escolheu a dermatologia. Você começa já sabendo que é a especialização da dermatologia ou isso vem depois de você se formar como médica? Eu acho que a minha história começa quando eu decidi ser médica, né? Começa aí quando eu era criança, com uma avó que era obesa, diabética, que cuidava de flores, e eu vivia cuidando dos machucados dela. Pelo menos achava que estava cuidando, e ela já falava para mim, Estrela, você vai ser médica, você é minha mediquinha. Só que isso é um sonho muito longínquo, né? Minha família é uma família de Minas, sem muitas condições. A minha avó, ela não tinha, ela é analfabeta. Minha mãe também não fez uma formação formal. E aquilo era um sonho na família. E, na verdade, eu cresci com esse desejo de ser médica. E quando eu entrei na faculdade, eu simplesmente queria ser médica. A gente cuidar. Então, a gente faz nossos 6 anos e eu sempre me afeiçoei pelas áreas mais generalistas dentro da medicina, dentro da faculdade, tanto que eu fiz várias monitorias em diferentes cursos. Então, a minha primeira monitoria foi na pediatria. E cada monitoria que a gente fazia na faculdade, a gente terminava com um trabalho. E aí eu fiz um trabalho de candidíase oral no neonato. Minha segunda monitoria foi na ginecobstetrícia. Eu queria fazer parto, trazer as pessoas à vida e desisti porque eu também percebi dentro dessa formação que nem sempre é sucesso. Às vezes a gente traz crianças que já faleceram, né? Então eu não desisti dessa área porque eu falei, não, eu não quero ninguém morrendo no que eu vou fazer.
e entreguei um trabalho na época de hipercromia em mulheres gravídicas, né? Muitas vezes, quando a gente está gestante, uma das alterações gravídicas é fazer uma linha, que é uma linha negra, uma linha enegrecida na região umbilical. E eu fiz um trabalho sobre isso quando eu passei na gineco-obstetrícia. E aí depois fiz um trabalho, uma outra monitoria na saúde pública, que eu gostava, tinha uma grande paixão, e esse trabalho foi com uma doença fúngica, que era uma micose profunda, que é uma doença que chama paracoccidioidomicose, que é uma doença pulmonar, muitas vezes da lesão de pele. E aí, quando eu terminei meu sexto ano, eu percebi que todos esses trabalhos, eles tinham a ver com pele, com dermato. Então, eu costumo falar que eu não escolhi a dermato me escolheu, porque mesmo quando eu procurava uma missão dentro da medicina geral, ela me levava para uma especialidade. E eu acabei optando por fazer residência em dermato, com muita dúvida, né? Na época que eu fiz dermato, ela era uma área totalmente generalista também, muito clínica, tinha cirurgia, é bem diferente da época que a gente vive hoje dentro da dermatologia. Mas eu me apaixonei e acabei fazendo depois várias outras especializações dentro da dermatologia, como você disse, né? Minha primeira especialização foi cosmetria e laser, que eu fiz na Fundação da ABC e acabei ficando lá como assistente uma época, e depois fiz tricologia e acabei me especializando em tricologia cosmética pela Faculdade da Oswaldo Cruz, que é uma área mais ligada à farmácia, à química, que eu gosto muito também, né? E aí, falando de tricologia, porque ainda para os pacientes, se não tem algo específico, alguma doença capilar, até os homens buscam mais por conta da calvície quando chega lá nos seus 30 e poucos, 40, mas ainda é menos conhecida na área da dermatologia, eu poderia dizer assim. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho o que envolve essa especialização e quais são as principais questões que você tem recebido no consultório de mulheres, porque de homem eu imagino que seja a mesma calvície. Tricologia, é interessante, a tricologia, ela já faz parte da formação do dermatologista há muito tempo, que é o cuidado com as doenças do couro cabeludo, né? Principalmente doenças cicatriciais, que são aquelas que atingem o folículo e causam um dano que não tem cura. Então, a gente tem um controle, fazer um diagnóstico e controle. Então, isso já existia na minha residência. Mas também existia a alopecia androgenética, que é a famosa calvície, e também existia queda de cabelo, que a gente chama de eflúvio. Contudo, a gente não dava tanta importância, né? Porque eram coisas que a gente aceitava, não tinha tantas opções terapêuticas e simplesmente a gente aceitava. Isso do envelhecimento, a queda vai passar. E o que mudou, e o que está mudando hoje na medicina, é que hoje a gente não aceita mais. Então, foram criando. E por que a gente não aceita mais? Simplesmente porque nós vivemos mais. E isso começa a ser um fator de incômodo, né? Então, antigamente as pessoas viviam até 60, 62 anos. Não dava efetivamente para ela se preocupar com uma queda de cabelo, porque ela não ia piorar. E pronto. Hoje não, hoje a gente vive 100 anos, 120 anos. Então, a gente tem aí o dobro de vida que a gente vai ter que se preocupar com essas questões estéticas. Então, como que a gente vai chegar com saúde e bem, né? E com essa idade. Isso acontece com todas as áreas, não só com a dermatologia. E eu acho que, pensando nisso, nessa reflexão que você traz, agora, principalmente que a gente vive essa era das selfies, a gente está o tempo todo se olhando. Eu, pelo menos, me vejo muito agora no vídeo, e para a mulher a gente sabe o impacto que o cabelo tem. Quando você corta, é até uma brincadeira. Nossa, todo mundo percebe que você cortou o cabelo, menos o marido, né? Uma brincadeira quer dizer que marca realmente essa mulher. Quando você fala da tricologia, que é o cuidado com o couro, como que ele
vai para o cuidado com o fio também? Ou isso já é a parte do cabeleireiro? Na verdade, assim, a tricologia, ela vai abranger hoje. Então, como ela está hoje, ela, além de tratar as doenças do couro cabeludo, ela também trata as doenças da haste. Mas mais do que isso, ela já tem uma preocupação mais holística em prevenir o envelhecimento do cabelo. E a gente Do sabe fio mesmo do também? fio Ah, e do folículo, porque quando uma das coisas que a gente associava mais ao envelhecimento era o embranquecimento do cabelo. O cabelo fica isso. branco, a pessoa Ou vai diminuindo, a né, o diminuição volume. de volume. Só que essa diminuição de volume, muitas vezes, é por um processo de envelhecimento do folículo. O folículo ele vai cada vez tendo uma fase de crescimento menor e ele vai ficando mais fino. Então, esse cabelo ele vai afinando à medida que a gente envelhece. À medida que ele envelhece e afina, a gente diminui a densidade. Ou ele diminui em quantidade mesmo, ele simplesmente para de nascer, Hum. né? Então, quanto mais a gente vive, mais a gente vai perceber, né? E aí tem hoje alguns tratamentos, porque eu sei que hoje até na sua clínica você tem uma área especial física para a tricologia, para o cabelo. Então eu queria que você trouxesse alguns exemplos de como a gente consegue tratar, né, algumas ferramentas, vamos dizer assim, que vocês usam para tratar primeiro a queda e depois esse envelhecimento precoce. Então, assim, dentro da queda, a queda de cabelo a gente chama de eflúvio. E eu costumo dizer que a gente está dentro de uma especialidade, mas na verdade, muitas vezes a gente está dentro de uma parte da medicina muito mais holística, muito mais abrangente. Porque quando a pessoa tem uma queda de cabelo, existe uma causa para aquela queda de cabelo, que necessariamente não é só estresse, né? Sim. Então, muitas pacientes já chegaram para mim, né, com queda de cabelo. E eu fiz diagnóstico de um lúpus, fiz diagnóstico de uma doença tiroidiana, fiz Uau. diagnóstico de uma pré-menopausa, fiz diagnóstico de uma anemia ferropriva. Então, quando a gente está diante de uma queda, muitas vezes a gente está diante de um sinal clínico, de um sintoma de uma doença muito maior. Então, isso é muito bacana. Então, essa é uma coisa que me atrai muito no cabelo, porque ele sinaliza e a possibilidade de eu estar ajudando aquela pessoa a descobrir uma patologia que vai impactar na vida dela, Tá. como já aconteceu várias vezes durante a minha atuação médica. E a segunda coisa é como eu posso ajudar essa paciente a chegar jovem com mais idade. Isso. E ser jovem, quando a gente se olha no espelho, é ter volume de cabelo, porque ele é um desenho para o nosso rosto, Sim. né? E é também cuidar da pele, ter menos rugas. Então, como que a gente vai chegar jovem com mais idade, né? E é essa prevenção, esses tratamentos que a gente podem ser feitos, que vão fazer toda a diferença lá na frente, né? Que tem, por exemplo, laser já específico Aí para a dentro área capilar? do cabelo, eu costumo falar que a gente tem que, obviamente, fazer um diagnóstico, se a paciente tem uma patologia ou não, e tratar essa patologia. Tá. Mediante essa patologia, nós vamos fazer um tratamento oral com medicamentos que são preconizados, um tratamento tópico de medicamentos preconizados. Mas a gente também pode lançar mão de procedimentos que vão potencializar o resultado desses tratamentos. Então, por exemplo, um caso de uma mulher que tem uma alopécia padrão feminino, uma alopecia androgenética padrão feminino, a gente vai fazer uso de uma medicação que vai ter um efeito antiandrógeno, porque a causa androgênica é uma das principais causas dessa queda. A gente vai usar uma suplementação nutricional que vai ter um efeito anti-inflamatório, porque a inflamação, ou seja, as opções que essa mulher faz de estilo de vida vão impactar na queda na piora dessa alopécia, né? Então, se ela fuma, se ela bebe, se ela dorme mal, se ela tem uma vida muito estressante, né? Tudo isso vai impactar no como esse cabelo vai crescer. Ou seja, se ela dorme mal e está estressada, é por isso então que o pós-parto cai tudo, porque dorme mal e está estressada, está tensa com o bebê. Bom, não, pode ser que ajude, né? Mas não é só isso. Mas no caso do pós-parto, é porque a gente tem uma situação de um aumento hormonal.
Tá. E esse aumento hormonal, isso acontece também no uso de anticoncepcional. Tá. Então, a progesterona e o estrógeno, eles são excelentes para o cabelo. Então, e eles fazem com que o cabelo mantenha uma fase que a gente chama de anágena por mais tempo, Tá. sem entrar em apoptose e morte, que é a fase telógena. Então, o que acontece é que o cabelo não cai na gestação. E normalmente o nosso cabelo cai. Então, normalmente a gente tem uma perda diária de 50 a 100 fios e na gestação, por uma proteção hormonal, ele não cai. Tá. E aí, depois do parto, essa proteção hormonal, ela deixa de existir, porque esses hormônios vão ser fisiológicos novamente para uma mulher não gestante. E aí ele cai. De uma vez. Geralmente, quando? 3 a 4 meses depois, que é quando você tem a parada do crescimento e o início de uma fase que chama telógena. Então, ele cai tudo de uma vez. Tudo aquilo que não tinha caído, cada 50, 100 fios que aí Acumulou. foram acumulando, eles caem tudo de uma vez. Entendi. Por isso que muitas vezes a gente chega a ouvir e falar, não, isso vai passar, é normal na gestação. Contudo, o que eu quero aproveitar, essa oportunidade que você me deu, é chamar a atenção que sim, isso é normal, acontece na gestação, acontece com todas as mulheres, algumas menos, outras mais, mas existem algumas mulheres que já têm uma patologia que ela não sabe. Então, é importante que seja avaliado, porque se ela estiver diante de um quadro já genético, de uma predisposição à alopecia androgenética, provavelmente depois do parto, com esse eflúvio, ele vai se intensificar. Então, é importante. E agora falando um pouquinho da parte tópica, porque tem muitos produtos que nos prometem, olha, você passa e aí vai encher de novo o seu cabelo. Você já explicou que tem uma patologia tem algumas patologias que muitas vezes precisam ser tratadas de outras formas, mas eu queria que você trouxesse um pouquinho da sua visão em relação, por exemplo, a produtos e o que isso. E aí já trazer um spoiler que temos. Eu falei para a doutora, você veio para o meu podcast, você pode me trazer um furo para cá. Então aí você já pode trazer também um pouco dessa novidade que você está prestando uma consultoria para essa área. Então, assim, quando a gente vai pensar no tópico, a gente vai pensar num tópico que tem uma finalidade de limpeza, que normalmente é o shampoo, num tópico que tem uma finalidade de tratamento do fio, que vai ajudar a pentear, dar brilho, diminuir porosidade, que são os agentes condicionadores, que são cosméticos, né? Mas existem os tópicos que são terapêuticos, que são os produtos que vão ser colocados em forma de tônico, que vão ficar no couro cabeludo com finalidades diferentes, anti-inflamatória, anti-oleosidade, para descamação, se tem uma dermatite seborreica, que vai vincular tratamento, né? Quando a gente está usando que vão também ajudar nos fatores anti-queda, que vão ter fatores anti-queda. Quando a gente está falando dos tônicos, muitas vezes a gente está falando de medicamento ou de produtos tônicos cosméticos que têm uma ação mais limitada do que um medicamento prescrito por um médico. Quando a gente está falando de tratamento da haste, a gente está falando de shampoo, condicionador e das máscaras, né? Que vão ser produtos de tratamento do fio. E no decorrer da minha carreira dentro da tricologia, eu percebi que muitas vezes a gente, como médico, costuma tratar muita doença. Só que o meu paciente, ele não quer só que eu pare de fazer com que o cabelo dele caia ou que eu estabilize um quadro de piora de uma alopecia androgenética. Ele quer também ficar bonito, ele quer também ter bastante cabelo, ele também quer chamar atenção pelos cabelos dele. E uma forma de fazer isso é através dos tratamentos cosméticos, né? Shampoos, condicionadores e máscaras. E eu, dentro do meu consultório, acabei montando um espaço de terapia capilar e trouxe profissionais dessa área para me ajudar. Então, o cabeleireiro, ele vai lá, ele vai ser responsável por cuidar da sua beleza, fazer transformações no seu cabelo, tanto de alisamento, ou deixar cacheado, de forma ou mudar a cor do seu cabelo. Então, ele vai deixar o seu cabelo mais bonito e você mais bonita também. O terapeuta capilar, ele vai tratar o seu couro cabeludo e o seu fio para que você continue fazendo esses processos de transformação no seu fio. Porque todos esses processos danificam a haste, né? Então, você faz luzes, lindo,
Só que com o tempo, vai lavando, se você não hidrata, você não trata do seu fio, o cabelo vai ficando poroso, cheio de frizz, sem brilho, né? Então, o terapeuta, ele vai fortalecer o seu fio com tratamentos de couro cabeludo e vai também tratar o seu fio. E aí eu senti a necessidade de ter bons produtos para fazer isso. E na época eu formulava esses produtos, e aí acabei sendo consultora de uma empresa que agora tem esses produtos para tratamento. Então, uma linha de tratamento de haste, que é específico para quem faz transformação físico-química no seu cabelo, quem faz alisamento, quem faz descoloração, coloração, quem faz uso de Ou uso de, seja, 80% das mulheres 80% das adultas. mulheres, né? Né? Então, essa linha é para isso, e a grande diferencial dessa linha é que ele tem uma nanotecnologia, ou seja, ele mantém, são pequenas, primeiro, são produtos de excelente qualidade, em tamanhos muito pequenos que conseguem penetrar mais na haste e manter esse tratamento por muito mais Que tempo. legal. E os produtos podem ser utilizados em casa ou apenas em centros, Não, assim, esses terapêuticos? produtos são home care, Que eles são legal. produtos para serem adquiridos e usados em casa, Hum. de forma rotineira. Shampoo, condicionador na sua rotina e as máscaras conforme o seu dano, né? Então, há uma máscara que, se você tem um dano mais leve e você precisa mais de hidratação e nutrição dessa haste, é uma máscara específica. E se você precisa fazer uma reparação, ou seja, já tem um afinamento, uma quebra desse fio, tem as máscaras mais reparadoras. Agora, descendo um pouco do cabelo para a pele. A gente vive nessa era, de novo, falando de redes sociais, muito próximo. Tem até um texto interessante que fala que o ser humano não deveria poder olhar para o espelho todos os dias, porque tudo que você olha, você fala, né? Todo dia eu olho e falo, ixi, aqui eu tinha que arrumar aquilo. E aí isso acaba provocando realmente um boom dentro do mercado de dermatologia cosmética, da estética, que tem alguns excessos. A gente sabe que alguns profissionais, inclusive, que não são profissionais, que poderiam aplicar fazer alguns procedimentos fazendo. Então, eu gostaria que você fizesse uma reflexão a partir dessa era contemporânea que a gente vive, que é um sintoma da fase que a gente vive, e como você consegue, com as suas pacientes, administrar isso. Né? A gente é o controle do desejo, né? Porque a gente sempre deseja ficar melhor e existe sempre um preço para ficar melhor e uma quantidade de, muitas vezes, procedimentos que você precisa para ficar melhor. Mas eu acho que, na verdade, o que é importante é você, conversar com essas mulheres, né? Eu tenho hoje 70% do meu público é feminino, e entender o que é real para elas, qual que é a real identidade delas, o que é importante para elas, né? Porque a partir do momento que ela sabe o que é importante para elas e ela se ama, hum, ela não precisa seguir padrão nenhum. E isso é um acolhimento que eu tento fazer na minha consulta. E porque muitas vezes a pessoa não sabe, mesmo eu, muitas vezes, eu não sei qual é a minha real identidade. E o meu E o desejo meu também, real né? desejo, ou se é um desejo do outro. Hum. Nós vivemos uma sociedade hoje que é tudo um consumo muito rápido, né? Tudo é muito rápido. O que é moda hoje, daqui dois dias, muitas vezes, É, já mudou. sim. E eu acho que essa descoberta dentro da minha identidade, quem eu sou e como eu sou, vai ser um espelho para quem é minha paciente também. Então, dificilmente eu vou ter uma paciente que vai procurar vai ter uma meta irrealista, Hum. porque eu não sou esse espelho para elas. Então, como às vezes eu não posso mudar o mundo, né? Esse mundo que é caótico, que tem um excesso de informação, um excesso de muitas vezes coisas que são consideradas que são comuns, mas não são normais, eu posso mostrar como eu sou, encontrar a minha real identidade e ser um exemplo para elas. Eu acho que isso é para nossos filhos, para nossa família, mas também, por que não, para minha paciente? Sim. E o que eu sinto muito é
enfim, falando agora também como paciente, como sua paciente, é que você está sempre em constante atualização dos seus estudos, muito congresso, né? Às vezes eu, doutora Estrela, pode. Ih, tô em congresso, vamos falar na semana que vem. E essa atualização nos dá uma segurança também, porque quando você tem algumas opções, que é no caso da sua clínica, você tem algumas opções, não é uma única. E aí você fala, olha, talvez não seja esse é o melhor para você. Então, quando a gente tem informação e uma possibilidade maior, eu acho que a gente é mais certeiro, ao invés de ficar atirando para todo lado ou achando que realmente vai fazer um milagre. Eu tô chegando perto dos 40, é claro que muitas coisas me incomodam, mas desde o começo eu lembro das nossas conversas, eu trabalho com comunicação e eu falava, eu quero continuar tendo essa expressão, por mais que isso me custe umas ruguinhas a mais. Então, nesse procedimento, eu tenho percebido isso que você fala, de qual é a minha vontade, como eu quero me expressar para o mundo. E eu me expresso para o mundo pela minha voz, mas também pelo meu rosto, pelo meu cabelo, enfim. E falando na expressão, você realmente tem esse lado muito humano na sua clínica. Então, eu queria que você trouxesse um pouco de como as nossas emoções elas afloram literalmente na pele e no cabelo. Então, quais são as consequências dessas emoções? Às vezes, uma tristeza, uma raiva, um momento que a gente está vivendo de estresse. O que isso pode acontecer e o que você tem visto que isso pode repercutir na nossa pele e no Eu acho nosso que pode cabelo? trazer um exemplo para você que eu acho que vai comunicar com muitas das pessoas que estão ouvindo essa entrevista, que são as noivas, né? Então, eu tô atualmente com 3 noivas que vão se casar agora em agosto, entre agosto e novembro, e elas, mais ou menos com 6, 7 meses, já começaram a fazer alguns tratamentos para terem uma pele mais bonita, mais fácil de maquiar, além de preocupações com o corpo, né? De emagrecer, ficar bonita nas fotos, etc. Então, quem vai casar sempre Sempre se te prepara, procuram. né, para isso, ou quando vai fazer um aniversário, ou, de uma data bem importante, um casamento, as mães, não são as noivas, né? Sim. Os familiares. E é interessante como, quando vai chegando no próxima data do casamento, vem as noivas com acne, com espinha. O que eu faço? Eu tava linda a Que pele, aparece. sacanagem. Exatamente. Ou começam com uma queda de cabelo, porque é um momento Estressante. feliz, mas é estressante, porque você quer entregar o melhor, né, para quem vai estar te assistindo. É um momento marcante, bem importante. E muitas vezes ela tá fazendo o melhor, tipo, ela tá comendo super bem, ela está fazendo ginástica, ela tá cuidando da pele, e aí manifesta queda de cabelo, É. né? E Ou aí a única seja, explicação realmente é é o emoção. estresse, é a emoção, né? Mesmo em situações de grande, grande felicidade, Sim, né? sim. E Ou então seja, isso tem é que normal. aliar junto com a terapia em dia, quando tem esses, né, esses É, momentos eu muito. acho que eu acho que tem que estar sempre com o copo meio vazio, né? Porque tanto para grande felicidade ou para grandes tristezas, se a gente encher muito o copo, a gente transborda e a nossa pele, o nosso cabelo vai sentir também, né? Então, é tanto para a saúde, né? Se a Sim. gente não cuida da nossa saúde, mesmo independente o pequeno estresse que você pode ter, vai desencadear também um sintoma, E né? engraçado como a pele grita, né? Assim, eu tenho É, um primo que ele fica, quando ele tá muito nervoso, todo com é, manchas vermelhas na pele. porque É, também tem a predisposição, né? Você já existe, você vem com uma. Vou usar um exemplo clínico que talvez seja mais fácil de vocês entenderem. Então, diabetes. Às vezes você vem, filhos de diabéticos, hum, mas se você nasce com uma predisposição genética a ter diabetes. Só que você tem uma alimentação saudável, faz atividade física, né? Tem uma vida que você dorme bem. A chance de você desenvolver esse diabetes, ele vai ficando cada vez menor. hum. Agora, imagina que você não tem um estilo de vida dessa forma, come tudo que vier à cabeça, qualquer horário, não faz atividade física, dorme mal, troca a noite pelo dia.
a chance de você ter diabetes manifesta vai ser muito maior. As doenças de pele também são da mesma forma. Então, se você tem uma chance de ser alérgico, se você tem imunologicamente, você piora com o estilo de vida que você não dorme bem, se você bebe, você fuma, está muito estressado, elas vão se manifestar também, Sim, né? faz sentido. Em qualquer área é a mesma coisa, Em né? qualquer área é a Qualquer mesma coisa. especialidade. É. E agora, falando um pouco do mais moderno que você tem visto e tem percebido para a pele que tem chegado, ou de laser, enfim, quais são os aparelhos que a gente Eu tem acho que que, ficar de olho? eu acho que sem dúvida nenhuma, o que vai chegar e talvez vá mudar realmente a forma que a gente vê a medicina, não é só para dermato, são as terapias regenerativas. Hum, E é uma coisa muito grandiosa, assim, a gente vê isso. O que que é a terapia regenerativa? É a gente usar, ela pode ser autóloga, ela pode ser do nosso próprio corpo, ou ela pode ser exógena, vir de forma sintética, de animais, de plantas. tá. O que que seria isso? São você trabalhar com células-tronco ou fatores de crescimento que são importantes para o nosso organismo, ou com proteínas anti-inflamatórias que vão diminuir o processo de inflamação do nosso corpo. A gente sabe hoje que a inflamação, quanto mais a gente inflama, mais rápido a gente adoece, mais rápido a gente envelhece, né? Então, por isso que é importante o estilo de vida e ser mais saudável possível. E essa é você usar o seu próprio corpo para tratar. Então, hoje, sem dúvida nenhuma, a terapia regenerativa ela vem mostrando que o homem ele foi criado de uma forma perfeita, Uau. porque ele pode com ele mesmo se curar. Então, para exemplificar isso, hoje usar a célula-tronco de medula óssea para tratamentos de doenças eh, neurológicas degenerativas, né? E na dermatologia, hoje, o que eu faço bastante é usar células-tronco e fatores de crescimento do próprio folículo, que eu retiro, processo e reinjeto no próprio couro cabeludo, para poder diminuir o processo da miniaturização do fio, para ajudar a criar novos fios saudáveis. Então, o próprio cabelo tratando o cabelo. Isso é espetacular, Que né? legal. E E você já tem feito isso e sim, e tem tem visto resultados, né? resultado. Existem hoje também formas de você tirar pequenas partículas que comunicam, né? As nossas células para não envelhecer, que são conhecidos hoje na mídia como exossomos, né? Então você pode ter o exossomos autônomo, você tira o seu autólogo, perdão, e você pode trazer também de plantas que são potencialmente substâncias que ajudam a planta a se manter viva e se defender de, da natureza, né, das agressões da natureza, para ajudar você também. Então, eu acho que esse é o futuro Uau, e com certeza mostrando aí como o ser humano ele nasceu para ser é perfeito perfeito. e o quanto ele é amado, né? E eu queria que você contasse um pouquinho sobre a sua experiência como autora. Você publicou um livro infantil Tem que a Ana novidade, tem tem novidade, novidade. tem. Então conta um pouquinho do Esse eu primeiro livro e dessa novidade que está por vir, que é um dos xodós da Anne, da minha filha, que tem um sei. cabelinho cacheado com aquele volume de 3 anos maravilhoso, e ela se identifica muito com a personagem. A gente tem um livro infantil que chama Sol e os Segredos dos Cachos, que na verdade surgiu porque a filha da minha funcionária, a Neide, ela desenha, e aí eu falei assim, vou fazer uma história infantil para você ilustrar, e ela ilustrou super rápido esse livro, e aí uma paciente que tem editora falou, eu vou editar esse livro para você, foi toda uma ação de coisas boas acontecendo, né? E E conexões conexões legais. bacanas. E esse livro hoje, ele está pronto, ele é vendido O Sol, o Segredo dos Cachos é vendido pela Amazon, né? Então, quem quiser adquirir, é, é um livro que fala mais ou menos é uma versão minha e das minhas irmãs das dificuldades que a gente teve por ter um cabelo cacheado e com
com um pouco de padrão de beleza que tinha na época e os tratamentos que a gente acabou fazendo, né, durante essa fase e as escolhas que a gente fez. E o mais bacana desse livro é que ele não surgiu para a gente ganhar dinheiro, então toda a renda desse livro, ele está indo para um projeto que chama Projeto Tesourinha, que é um projeto que funciona embaixo do viaduto do Ibirapuera, que ele tira pessoas de situação de risco e dá uma profissão que é de cabeleireiro, de manicure, para essas pessoas conseguirem trabalhar, né? Que legal. Então foi um projeto muito legal e eu já tenho uma história pronta, infantil, que ela está ilustrando também. Que legal. Acho que vai ser uma historinha O segundo bacana, então, volume. o segundo volume. Mas a novidade não é essa. Ah, A novidade é que a gente também está publicando para o ano que vem um livro didático. Eu e uma amiga que é cirurgiã vascular, que chama Lidiane Brandi, e Dr. Benhur. A gente vai lançar um livro que chama Fleboderme pelo Senac. É um livro que vai falar da pele e dos vasos, né, das doenças varicosas e dessa conexão da pele com os vasos, que essa inter-relação que tem essas duas especialidades. que legal, legal. doutora. Um monte de novidade, você nunca para. Então, e não tem nada a ver com cabelo, né? Eu brinco que tem a ver com capilar, mas venoso. Venoso, Não exato. capilar. Não capilar cabelo. E aproveitando essa abundância de que você está sempre em constante atualização, estudo, projetos, pacientes, se rodeando mesmo de pessoas tão capazes quanto você na clínica para fazer essa medicina mais holística, né? Então, tem outros profissionais. E isso mostra o quanto é rico e importante a experiência e o envelhecer. Que nós, como mulheres e mulheres positivas, eu tento trazer muito esse tema para cá, porque por algum momento algumas pessoas se assustam com isso. Então eu queria saber qual tem sido a sua experiência de envelhecer. Eu falo assim, essa sede de aprender, de trazer coisas novas na minha vida e de ajudar outras pessoas, de transformar a vida das outras pessoas, é o meu propósito. Então, acho que quando a gente envelhece com propósito, fica muito mais fácil, né? Então, acho que a gente tem que criar, e eu consegui ter propósito naquilo que eu amo fazer. Então, eu escolhi uma profissão que eu amo fazer, eu amo exercer, e dentro dessa profissão, ter um propósito de transformar e ajudar outras pessoas. Então, é muito divertido o que eu faço. Sim. Então, é trabalhoso, mas é bom, não é, doutora? Às vezes, eu nem sinto... Às vezes eu fico mais cansada cuidando da casa. Eu sei bem. Ainda mais, enfim, seu filho chegou já na fase adulta, mas essa fase dos piticos... Então, acho que assim, envelhecer com um propósito deixa tudo muito mais fácil. Porque e tentar usar tudo que a gente tem à nossa mão para envelhecer, para ficar jovem, eu vou usar isso, para ficar jovem com idade, né? E eu digo jovem com idade, não é que eu não vou ter ruga, que eu não vou ter um pouco de flacidez, porque eu não vou ter aquele corpo perfeito, muitas vezes cultuado, né? Na internet, nas redes sociais, mas chegar com a capacidade de continuar realizando. Disposição. De ter disposição, de ter uma vida social, de manter a família junto, né? De poder transformar a vida daquelas pessoas que eu trabalho, dos meus pacientes, da minha família, dos meus amigos, de alguma forma positiva. Então, você transforma. Obrigada, doutora. Obrigada pelo seu tempo, por estar aqui comigo. Mais uma mulher positiva. Vida longa a todos os seus projetos e a clínica. Então, quem quiser acompanhar a doutora Estrela Machado, ela está muito presente nas redes, cada vez mais, né, doutora? A gente fica te puxando para cada vez mais. Está, mas é o @ doutora Estrela Machado. @DRA Estrela Machado. E aí lá
Lá você consegue acessar vários conteúdos da doutora Estrela, tanto para a parte cosmética, estética, da dermatologia clínica também, alguns posts específicos, e também do cabelo. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Fiquem ligados que na próxima semana a gente tem um novo episódio no ar. E não deixe de compartilhar, curtir, deixar o seu comentário e ir lá na rede da doutora também deixar um comentário, um carinho para ela. Obrigada e até a próxima. Obrigada, doutora. Eu que agradeço. E aí, quando vocês entrarem lá na minha rede social, vai ter um link do livro. Se alguém quiser colaborar com o Projeto Tesourinha, eu vou ser muito grata. E também o e-commerce da linha para cabelos com nanotecnologia. A gente vai, inclusive, deixar no link do Spotify ou YouTube, depende de onde você está assistindo, esse link também para que facilite esse acesso para as pessoas. Muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar com você. Muito bom. Então, até semana que vem com uma outra e super mulher positiva na minha mesa.